E para falar mais sobre redes sociais, recebemos aqui ao vivo no estúdio a psicopedagoga Carolina Scarabucci. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo. Obrigada. Novamente, né? Sempre bem-vinda. É sempre bom, obrigada. E esse assunto polêmico, né, Carol? Realmente, as redes sociais é o que a gente mais ouve, né, hoje, principalmente quando a gente trabalha muito com famílias e com crianças, é algo que chama muita atenção, é uma coisa que os pais estão muito preocupados, né, com essa questão da influência da rede social, em como utilizar essa rede social de uma forma saudável, né? E por que as mídias sociais são tão atraentes, na sua opinião? Então, na verdade, assim, a coisa tomou uma proporção maior, eu acho que até depois da pandemia, porque a gente passou 1 ano e meio, né, com o hábito de fazer pedido por delivery, né, então acaba que, no final das contas, a questão facilitou muito a vida das pessoas, e aí acabou que estabeleceu-se um hábito. Mas eu acho que também existe uma questão aí, que existe a parte ruim e a parte boa desse sistema, né? Qual que é a parte ruim? A parte ruim é que se está tendo muito consumo, significa que está tendo gente consumindo. Quem são as pessoas que consomem, né? Então, assim, a gente está tendo um número de crianças abaixo de 12 anos, consumindo isso, e a gente está tendo adolescentes que hoje, a gente sabe que uma coisa quase que sistêmica de ver adolescentes sem referências, né? E aí o que acontece? Quando ele vai para uma época que é essa parte da adolescência, de quem sou eu, né? E começa a buscar referências fora, ali na rede social ele meio que encontra um amparo, porque ele vai achar o nicho, ele vai achar a tribo dele ali, né? Então isso é um tanto quanto nocivo, porque não é real, né? Então assim, as dancinhas de TikTok, isso não é real, né? Então, assim, não faz parte da vida de um cotidiano, né, normal, assim, vamos colocar assim, né? Então, assim, sem boas referências anteriormente, a gente, né, isso é muito prejudicial. No entanto, existe também a parte boa, que são as boas referências, né? Até na reportagem falando que ela decorou o quarto dela todinho, né? Então, assim, eu falo por mim mesmo, eu entro lá no aplicativo para dar umas ideias do que eu quero mudar na minha casa. E isso é uma coisa legal, porque às vezes a pessoa realmente não tem domínio do que vai fazer, nossa, não tem noção. Mas você consegue uma boa referência nesse sentido. Então, eu falo que tudo na vida, na questão, é bom senso. E o que está acontecendo é que está se perdendo mais ou menos esse bom senso, essa noção do que é essa relação com a rede social e com a internet, com os aplicativos, né? E como identificar que esse consumo das redes sociais se tornou um vício ou não, é só uma modinha ali? Eu acho que o tempo da modinha, inclusive, já passou, né? Então, assim, o que de fato é um tanto quanto preocupante nesse sentido, porque a modinha eu acho que ela já passou. Mas, na verdade, assim, é o acesso livre, né? Ultimamente andam lançando aí vários livros falando da geração dopamina, né? O que é essa geração dopamina? É a geração que precisa de ter algo como recompensa, algo reforçador, né? Não, é que recompense mesmo um comportamento. E aí o que acontece? É um retorno de recompensa muito rápido, né? Que eles conseguem ter ali. Então, estão se colocando um aparelho muito cedo na mão das crianças. Muito cedo. Muito cedo. Bebês com um celular. Mas é porque é bom porque pelo menos dá sossego. Menino dá trabalho mesmo, isso é o normal da vida, né? Menino que dá trabalho, você já fica assim, mas esse é o normal, a criança tem que crescer dentro desse universo. Se a gente for falar de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento normal mesmo da criança, desenvolvimento infantil, a criança precisa de ter alguns estímulos para que ela possa se desenvolver minimamente, tanto cognitivamente, socialmente falando, seu corpo motor. O que nós estamos vendo nas últimas pesquisas? As crianças estão tendo pouquíssimo desenvolvimento de coordenação motora, pouquíssimo desenvolvimento cognitivo mesmo, uma baixa cognitiva em relação às crianças da última geração. A gente está tendo um índice de suicídio com idades mais baixas por conta desse sistema. A gente está vendo adolescentes completamente sem referências e estamos vendo agora uma leva de jovens adultos ou com depressão, ou com ansiedade, ou realmente sem perder o sentido. Por quê? Porque a internet ela é prazerosa enquanto lazer. Mas se você só acha suas referências ali, aquilo não é o real. E aí a gente tem um sério problema, não somente
relacionado à família, mas a gente tem relacionado à questão de saúde mental, a gente está falando em relação à educação, aos profissionais que vão gerar, que vão vir dessa geração e que vão estar cuidando de nós, entendeu? Então, tipo assim, é um sistema, né? É sistêmico o problema. Então, assim, é algo que a gente deve realmente colocar como um foco de atenção para a sociedade hoje, né? De forma geral. E qual que seria o sinal de alerta que, opa, aqui já virou um vício? É quando a criança não consegue ficar sem ao ponto de, assim, de ter um comportamento muito fora do que seria um comportamento de simplesmente ficar triste porque você tirou um brinquedo da mão, entendeu? A gente já viu casos de criança ficar violenta, ir para cima do pai e da mãe, entendeu? A hora que esses comportamentos estão instaurados é porque a coisa já está séria, entendeu? Então, assim, tem que haver o tempo de regular esse tempo, não é nem por uma questão só da tela, porque você fala, tela. Não é tela. Não é só um problema de vista ali, não, né? não é mesmo, entendeu? O que acontece? O problema é que enquanto ela está na tela, ela não está fazendo coisas que vão desenvolver ela em todos esses sentidos, entende? Então, assim, realmente ter um curto prazo para esse tipo de coisa. Eu falo, lá em casa as meninas já me conhecem, falam assim, beleza, eu pego o celular, põe dentro da bolsa, leva comigo. Pode chorar. Outra coisa também, leva o carregador, vai acabar a bateria. Tem criança que às vezes dá até birra porque não tem um carregador para se exatamente, carregar. Entendeu? Então, assim... Aí já tá complicado. Exato. É quando realmente só depende disso. E aí que vem aquelas reclamações. Eu tô com tédio. Meu bem, tédio também faz parte do desenvolvimento cognitivo de uma criança. Ela tem que se sentir entediada para que ela possa buscar recursos de não se manter entediada. Porque ela vai atrás do brinquedo, ela vai atrás de um lápis, de uma canetinha, né? Ela vai buscar outras coisas. Brincar, né? O tédio traz a criatividade, né, da criança para que ela possa fazer outras coisas com os recursos que ela tem, entendeu? O problema é que os adultos também não estão tendo noção do que eles estão fazendo. Porque assim, tudo bem, a gente consegue compreender que você precisa de entreter uma criança, mas eu não consigo ver razão alguma de você enfiar um telefone na mão do bebê. Alguma, não existe razão para isso. É o pai que compra o celular, o pai. Exatamente, nunca vi nenhuma bebê se arrastando para a loja da Apple para comprar um telefone. Entende? Então, assim, isso tem que começar nos modelos de dentro de casa. Quem são os modelos? Os adultos. Então, o adulto não pode reclamar que o filho está na tela porque quem deu o celular foi ele. E aí, falar, mas eu tenho dificuldade de tirar, é simples. Vai lá e tira da mão do menino. Tira da mão do menino. Eu falei, não vou entregar. Que não vou entregar? O que é isso? Entende? E aí a gente já fala de outra coisa. A rede social, o consumo faz com que os pais não tenham pulso não é bater no menino, é pulso de não é não, sim é sim. Pulso, eles não têm pulso, as crianças ficam a fazer o que quiser. O que acontece? A estrutura familiar só vai quebrando. E o que a gente não entende é que uma família que se desestrutura não tem referências para a pessoa que está se desenvolvendo. Exatamente. Sobre esse alerta, é a nossa próxima reportagem. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta pais responsáveis e educadores sobre os perigos de crianças e adolescentes participarem dos chamados desafios propostos nas redes sociais. Em meio a dancinhas e piadas que engajam crianças e adolescentes, há conteúdos perigosos disfarçados de brincadeiras. Desafios que viralizam nas redes sociais podem trazer danos à saúde. O debate em torno deste tema foi retomado após a morte recente de um adolescente de 13 anos nos Estados Unidos, que, motivado por uma postagem, tomou remédios em excesso sem indicação médica. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um alerta direcionado a pais, responsáveis e educadores sobre os perigos desses desafios. A principal mensagem é vigilância. Os pais, professores, enfim, educadores em geral, temos a missão constitucional de levarmos as nossas crianças e os nossos adolescentes ao seu futuro saudável. A entidade cita dados do Instituto de Me Cuida. Os riscos mais comuns nos desafios são práticas de sufocamento, asfixia ou apneia, autoagressão, uso de pílulas com conteúdo desconhecido, consumo de detergentes e pastilhas de sabão, engolir chips ou bolinhas magnéticas e tirar selfies em locais arriscados. Se ele bebe demais, você proíbe de sair. Se ele bate o carro, você tira o carro.
Se ele está dentro de casa usando o celular e fazendo um comportamento de risco, você não percebe, então você não retira ele daquele lugar. E aí ele continua e persiste no comportamento, e o comportamento, a tendência, né, é que o comportamento vá se tornando cada vez de mais risco. Além da importância da fiscalização por parte de pais e responsáveis, é preciso ensinar os jovens a detectar o risco desses desafios. É o que faz essa escola em São Paulo. O foco aqui é trabalhar a análise crítica, para que quando eles se depararem com esses conteúdos, sejam capazes de dizer não. Nós trabalhamos desde o ensino infantil com a valorização da identidade, o respeito ao outro, o respeito ao próprio corpo, à própria mente, a autoafirmação. E isso traz a ele o cuidado de si. Quando o aluno tem o cuidado do próprio corpo e da própria mente, ele está munido contra esse tipo de situação, contra desafios online. O máximo que eu sei que eu possa fazer é falar para as pessoas da minha idade que eu acho que isso não seja correto e que isso não vai fazer bem tanto para a vida social quanto para a vida da pessoa mesmo. É isso mesmo, belo recado da menina. Bem, é isso, não tem o que falar, é controle. A gente não coloca nada na mão de uma criança sem vigilância. Né? Eu até brinco assim, falo assim, gente, o risco acontece a hora que você tira o olho. Entendeu? A gente já viu crianças caindo em balde, morrendo afogado num balde de água que é deixado lá de fora. Então, assim, a rede social, igual eu disse, ela tem o benefício, a gente não pode negar que ela existe um ponto muito positivo em relação às práticas, de ser mais prático para a vida das pessoas, e é para isso que de fato ela serve. No entanto, é preciso que os pais compreendam que o consumo excessivo de rede, o consumo excessivo de celular, tira a criança da onde ela deveria estar. Ela deveria estar se desenvolvendo de forma integral, corpo, cognitivo, interagindo com outras crianças, interagindo com outros espaços, interagindo com a natureza, com bichos, né? Então, assim, isso vai, de fato, estimular o desenvolvimento dela. E aí, sim, vai usar para um recurso tecnológico da escola? É da escola. Ah, mas aí a escola manda por recado por e-mail. Mande para o responsável. Criança não responde por si. Entendeu? Criança é criança, quem responde por criança é adulto, né? Então, há uma urgência nessa responsabilização dos adultos em compreender que quem modela desde o primeiro suspiro de vida da criança são os adultos. Então, mas o meu colega tá, e usa aquela desculpa, que é o negócio que as nossas mães falavam, né? Mas você não é, todo mundo usa, mas você não é todo mundo, né? E assim, tem muita sabedoria nesse você não é todo mundo, né? Então, assim, isso precisa de ser urgente, porque estão achando que isso vai ser um benefício para, mas assim o menino fica quieto. Esse é o natural da vida, os pais têm que se colocar como responsáveis disso. Nasceu uma criança, ele é sua responsabilidade, então não precisa de colocar telefone na mão dele, põe ele para brincar, põe ele para jogar futebol na rua, né, na praça, vai com ele até a praça. Então assim, realmente é difícil ser criança com esse tipo de adulto tutorando, sendo tutor. Né? Então, assim, precisa de realmente urgente os pais assumirem a responsabilidade que eles têm enquanto pais, entender que o celular é um instrumento para melhoria de vida, mas que a criança ela não precisa disso até sua fase adolescente, que talvez você vai precisar para ter um contato, né? Porque, até para o trabalho, exatamente, né? alguma coisa que vai ser necessária, a criança tem que fazer um trabalho, precisa de comunicar, ok, aí tudo bem. Mas fora disso, não há razão de se ter um celular ou a rede social por si só. Mas meu filho vai ficar bitolado do mundo de forma alguma. Existem N formas deles conseguirem chegar no mundo. A gente não teve isso, ainda conseguia ter tudo isso, não é não? Na nossa época não tinha nem internet, exatamente, praticamente. A internet eu acho que chegou aqui em 89, 90, se não estou equivocada. Então, assim, como que acontecia então? Por que dessa época para frente a gente está vendo índices cada vez menores então? Então realmente não precisa. Quer fazer? Restringe. Quer fazer? Utiliza aplicativo para poder censurar o que não é da faixa etária, né? Percebeu que não, ainda está, entra nos aplicativos e fala, é até 10 anos. Entendeu? É até 9 anos, não é para entrar nada a respeito disso, né? E aí você consegue também ter um mínimo controle em relação ao que está acontecendo, né?
Mas vale também a conversa, né? Não só controlar pelo celular. Ah, com certeza. Muito Na melhor. verdade, quando a criança não está no celular, ela vai abrir a possibilidade para conversar. Abre essa possibilidade para isso. Não somente conversar sobre o celular, mas conversar, sabe? Pais conhecerem os filhos conhecerem os pais, né? Então, assim, esse é o espaço que foi retirado quando colocou um celular na mão de uma criança. E a partir de qual idade é mais fácil colocar o celular na mão da criança? É mais permitido? Não é tão prejudicial? Tem esse limite? Olha, se a gente for pensar dentro do que seria o desenvolvimento e dentro do que seria a necessidade de um educando, né, de uma criança que está em fase de escolarização, na verdade eu acho que você só vai realmente conseguir isso ali para o Fundamental 2, então acima dos 12 anos de idade mesmo. Mesmo porque a criança, ela começa a ter um amadurecimento no controle inibitório, que é exatamente a área que nos faz controlar o nosso comportamento, aquilo que, né, ele tem que tirar como distrator, a partir dos 8 anos de idade. Então, ela só vai ter de fato, essa percepção do que ela consegue ou não ser hábil a fazer a partir dessa idade. Então, deveria ser para cima dessa idade no mínimo, né? Mas se a gente for pensar recurso mesmo, eles não precisam. Até os 12 anos é fácil que você não vai precisar. Porque toda comunicação, querendo ou não, você fala, mas a comunicação é com o responsável, né? Quem vai fazer? Não, o responsável. Brincar ele não precisa de brincar no jogo do celular. Ele pode brincar com outras crianças, né? E digo mais, hoje isso está sendo uma vertente que a maior parte das famílias está querendo voltar a adotar. Nós já temos um movimento de pais, de estudos de parentalidade, já dizendo que há uma forte tendência de realmente retirar tela, de realmente voltar a uma estrutura de você poder sentar e estar com o seu filho, né? Mas também se exige posicionamento. E quem tem que ter esse posicionamento é o responsável. E o responsável também tem que dar o exemplo, porque às vezes o pai não pega o celular, não fica o dia inteiro mexendo, mas o pai está ali mexendo, está na rede social. Aí não bate, né? A conta não fecha. Ali, não fecha e a criança não é boba. Ela vai usar isso para poder fazer o sentido. Que sentido faz? Você pede para eu parar de mexer no celular a partir das 7 horas da noite porque não faz bem para mim, mas não faz para mim também, não faz para você? Como é que é isso? Né? Então, assim, é realmente um exemplo. Então, até certa faixa, até certo horário, a gente vai estar possível de mexer com o celular. Fora disso, eu lembro de eu chegar num pai e falar assim, mas eu tenho meus clientes, eles mandam mensagem às 9 horas da noite. Eu falei assim, mas o limite é do pai, né? Eu falei assim, mas você vai explicar para o seu cliente que 9 horas da noite é um horário que você não atende, você atende... Você vai responder no outro dia, eu tenho certeza que ele vai te esperar. E aí depois esse pai veio me agradecer, justamente porque ele percebeu que ele estava realmente excedendo, inclusive o próprio limite do corpo, se estressando muito mais no momento que ele tinha que estar relaxando para ter uma boa noite de sono, e começou a perceber que quando ele começou a fazer essa dinâmica, funcionou. Criança é mais fácil, adulto é um pouco mais difícil. Agora vamos falar dos adultos na próxima reportagem. Ah, sim! Depois do excesso de telas, agora são os efeitos da chamada cultura de aceleração, que preocupam os especialistas. A tecnologia criou o hábito de ouvir áudios e assistir os vídeos também em velocidades mais rápidas, mas essa nova prática de acelerar o ritmo para tudo tem consequências. Na correria do dia a dia, tempo é um bem precioso. Tá com pressa? Agora não dá, Tá obrigada. Posso fazer 2 perguntinhas pra você? Ai, depende, por quê? É sobre pressa, eu tô vendo que você tá meio apressada. Tá com pressa? Tô. Tá sempre com pressa? Basicamente sim. Eram 2 perguntas, não eram? Eu preciso ir, obrigada. O dia tem 24 horas pra todo mundo, mas pra algumas pessoas parece que não é suficiente. Sabe aquela sensação de que tudo precisa ser feito correndo? Essa pressa não é só uma sensação. O tempo anda mesmo acelerado. 43% dos brasileiros vivem em velocidade 2x, ou seja, em ritmo muito acelerado, de acordo com uma pesquisa do Datafolha. É correria total, conciliar o trabalho, conciliar a vida pessoal. Não, só correndo mesmo. Quando tudo ao redor parece andar depressa, a tendência é acelerar também.
Um em cada 4 entrevistados na pesquisa admitiu que ouve áudios e assiste a vídeos também em modo mais rápido. Costume, e às vezes eu nem termino de ouvir o áudio, eu já tento responder antes de terminar de ouvir. Essa sensação de ganhar tempo é um sinal perigoso de que a pressa está no comando e pode levar até a sintomas de ansiedade. A partir do momento que eu corro com as coisas, eu perco as sensações das coisas, eu perco informações das coisas. A gente não acompanha esse ritmo e a gente acaba sendo sobrecarregado muitas vezes. É muito valioso que você realmente se force a ter as coisas no próprio tempo e fazer o tempo trabalhar a seu favor e não você correr contra o tempo, porque isso vai acelerar você, vai gerar estresse, vai gerar ansiedade. A pesquisa indica também que 9 em cada 10 pessoas não se sentem calmas. Por isso, é preciso aprender a diminuir o ritmo. Estamos doentes de velocidade. E quando eu falo desse jeito, eu tento fazer com que a gente consiga enxergar que, sim, no fim lá na ponta, quem acelera os áudios, quem acelera os vídeos, são os indivíduos. Mas eles fazem isso imersos num contexto cultural que, de alguma forma, os pressiona, né, de algum jeito a fazer isso. Então, tem todo um discurso de que você vai acelerar o áudio para ganhar tempo, para dedicar tempo para o que importa, mas, na verdade, você termina ocupando aquele tempo com mais trabalho, mais produtividade, mais consumo, que são algumas das engrenagens, digamos assim, dessa cultura da aceleração. Na verdade, a gente tinha que acalmar, né? Exatamente. Os adultos têm que começar a perceber que eles estão dando esse exemplo para os filhos, né? Então, assim, é uma geração acelerada por conta de adultos que também passaram por todo esse processo e perderam realmente a mão da coisa, né? Então, assim, esse senso de responsabilidade, ele tem que voltar realmente, os adultos terem papéis de adultos, né? E uma vez que eles são responsáveis por uma vida, então isso tem que estar muito mais articulado dentro deles. Só que o que acontece? A gente vem de uma geração de pais que começaram a acelerar, e aí a geração seguinte vai acelerar um pouco mais, e a próxima geração vai acelerar um pouco mais. Então, assim, eu falo que a gente tem um conceito, fala assim, tem gente que só tá indo, só vai. Tem uma turma que tá voltando, que tá querendo a coisa mais tranquila, de percebendo isso. E essa percepção de, olha, eu sou responsável, eu preciso ter responsabilidade pela minha criança, faz com que a responsabilidade faz com que eles olhem também para o que é a consequência desse uso excessivo de tecnologia, desse uso excessivo e não saudável para o desenvolvimento do ser humano de forma geral, né? É isso mesmo, excelentes dicas. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E até a próxima para a gente continuar a falar sobre esse assunto. Vamos lá, vamos sim. Boa noite.